Paz do Senhor, família do Refúgio de Oração. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Ao invés de mergulharmos direto num texto bíblico para expor seu significado, eu quero te ensinar uma ferramenta prática, uma habilidade espiritual que vai transformar a forma como você vive a sua fé no dia a dia. Vamos falar sobre como memorizar as Escrituras. E não vai ser só teoria, não. Hoje você vai sair daqui com exercícios práticos, com um método passo a passo que você pode começar a usar ainda hoje, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Se você já tentou decorar um versículo e esqueceu no dia seguinte, se você sente que sua memória não é boa o suficiente para guardar a palavra de Deus, este vídeo foi feito especialmente para você. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar que memorizar as Escrituras não é um dom reservado para poucos privilegiados, é uma disciplina que qualquer pessoa pode desenvolver. Antes de entrarmos nos exercícios, eu preciso te convencer de uma coisa. Por que isso realmente importa? Porque, sejamos sinceros, vivemos numa época em que basta pegar o celular e abrir um aplicativo para ter a Bíblia inteira na palma da mão. Então, por que se dar ao trabalho de memorizar se a informação está sempre disponível? Essa é uma pergunta justa e eu quero responder com a própria palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, o salmista escreve: "Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti." Repare bem na expressão usada, escondi a tua palavra no meu coração. Não foi escondi a tua palavra no meu celular, não foi escondi a tua palavra na minha estante de livros. Foi no coração. Existe uma diferença profunda entre ter acesso à palavra e ter a palavra dentro de você. Quando a palavra está guardada no seu coração, ela está disponível instantaneamente, no exato momento em que você mais precisa dela, seja numa hora de tentação, seja numa hora de decisão difícil, seja numa hora de dor e desespero. Você não vai ter tempo de parar, pegar o celular, abrir o aplicativo e procurar o versículo, certo quando estiver sendo consumido pela ansiedade às 3 da manhã. Mas se aquela palavra já estiver escondida no seu coração, ela brota naturalmente. Ela vem à sua mente como uma luz no meio da escuridão. Jesus mesmo nos deu o exemplo mais poderoso disso. Quando foi tentado no deserto por Satanás, depois de 40 dias de jejum, num momento de fraqueza física extrema, Jesus não abriu um pergaminho para consultar as Escrituras. Ele respondeu cada tentação citando a palavra de Deus de memória. "Está escrito", disse ele. E depois recitava o texto exato de Deuteronômio. Se o próprio Filho de Deus, em sua humanidade, usou a palavra memorizada como arma contra o inimigo, quanto mais nós precisamos dessa mesma arma guardada dentro de nós. Além disso, memorizar as Escrituras transforma a nossa mente. Romanos 12, versículo 2, nos ensina que somos transformados pela renovação da nossa mente. E como renovamos a mente? Enchendo-a da palavra de Deus, ao invés de deixá-la ser preenchida pelas mentiras do mundo, pelas notícias ansiosas, pelas comparações das redes sociais, pelos pensamentos negativos que insistem em nos visitar. Cada versículo que você memoriza é como plantar uma semente boa dentro de um jardim que, se não for cuidado, será tomado pelo mato. A memorização é um ato de guerra espiritual silenciosa. É você ocupando o território da sua mente com a verdade, antes que a mentira o ocupe primeiro. Agora que entendemos o porquê, vamos ao como. Eu para este ensino em métodos práticos e quero que você pegue um caderno agora, ou abra as notas do seu celular, porque vamos fazer exercícios reais durante este vídeo. Não é só para ouvir, é para praticar comigo aqui e agora. O primeiro método que eu quero te ensinar é o método da repetição em voz alta. Parece simples, e é simples, mas a maioria das pessoas nunca usa esse método corretamente porque tenta fazer tudo de uma vez. Escolha um versículo curto para começarmos. Vamos usar Filipenses 4, versículo 13. "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." É um versículo curto, poderoso, fácil de trabalhar. O exercício é o seguinte: leia o versículo em voz alta, devagar 10 vezes seguidas.
Não tente decorar ainda, apenas leia, deixando as palavras entrarem pelos seus ouvidos, porque ouvir a nossa própria voz ativa uma parte diferente do cérebro do que apenas ler em silêncio. Depois de ler 10 vezes, cubra o texto e tente repetir de memória. Se errar, não tem problema. Olhe novamente e repita o processo. Faça isso agora. Pause este vídeo se precisar e repita comigo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Novamente. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sinta como depois de algumas repetições, as palavras começam a fluir mais naturalmente. Esse é o poder da repetição em voz alta. Ela usa a memória auditiva e a memória motora da fala trabalhando juntas. O segundo método, que eu considero um dos mais eficazes, é o método da associação de imagens mentais. O nosso cérebro foi criado por Deus para lembrar de imagens muito mais facilmente do que de palavras abstratas. É por isso que você provavelmente lembra do rosto de um amigo de infância, mas não lembra de uma lista de números de telefone. Vamos usar esse princípio a nosso favor. Pegue o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ao invés de apenas repetir essas palavras mecanicamente, feche os olhos por um momento e imagine a cena. Visualize um pastor cuidando de suas ovelhas num campo verde. Imagine o cuidado nos olhos daquele pastor. Imagine as ovelhas seguras, alimentadas, protegidas. Agora, coloque a si mesmo naquela cena. Você é a ovelha e Jesus é o pastor cuidando de você pessoalmente. Quando você conecta o versículo a uma imagem mental vívida e pessoal, ele se torna muito mais fácil de lembrar, porque você não está apenas memorizando palavras, você está memorizando uma experiência. Vamos praticar mais um exemplo desse método. Provérbios 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Imagine agora um caminho tortuoso, cheio de curvas e obstáculos, representando a sua vida com todas as suas incertezas. Agora imagine a mão de Deus literalmente endireitando esse caminho à sua frente, removendo as pedras, abrindo espaço. Cada vez que você pensar nesse versículo, traga essa imagem de volta à mente, e você vai perceber como as palavras vêm acompanhando a imagem, quase automaticamente. O terceiro método é o que eu chamo de método da primeira letra. E esse é excelente para versículos mais longos que parecem impossíveis de decorar de uma vez. A técnica consiste em pegar a primeira letra de cada palavra do versículo e escrever apenas essas letras numa sequência, criando uma espécie de código que serve como gatilho para a sua memória. Vamos praticar com Josué 1, versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora pegue papel e caneta e escreva apenas as primeiras letras de cada palavra. Parece estranho à primeira vista, mas quando você já leu o versículo completo várias vezes antes de criar esse código, essas letras funcionam como pistas que destravam a sua memória, uma palavra puxando a outra. Pratique escrevendo esse código de memória, sem olhar o versículo, e depois tente reconstruir o versículo completo, usando apenas as letras como guia. O quarto método é a memorização por blocos, ideal para capítulos inteiros ou textos mais extensos, como os que estudamos em Efésios 6 no nosso vídeo anterior. Ao invés de tentar decorar um capítulo inteiro de uma vez, o que seria desanimador e ineficaz, divida o texto em pequenos blocos de 1 ou 2 versículos. Domine completamente o primeiro bloco antes de avançar para o segundo. Depois de dominar o segundo bloco, junte-o ao primeiro e repita os dois juntos. Depois trabalhe o terceiro bloco isoladamente e então junte aos dois anteriores. Esse processo, chamado de encadeamento progressivo, permite que você memorize textos longos sem se sentir sobrecarregado,
porque a cada etapa você está apenas adicionando uma pequena quantidade de informação nova a uma base que já está sólida. Vamos fazer esse exercício juntos, usando o próprio texto que estudamos, Efésios 6, versículos 14 a 17. Primeiro bloco. Estai, pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Repita esse bloco sozinho 5 vezes agora. Segundo bloco. E calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Repita esse segundo bloco sozinho 5 vezes. Agora junte os 2 blocos e repita juntos 3 vezes. Terceiro bloco. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Repita esse bloco sozinho 5 vezes. Depois junte aos 2 anteriores e repita os 3 juntos. Você percebe como, trabalhando dessa forma progressiva, um texto que parecia impossível de decorar começa a se tornar acessível? Esse é o poder de dividir para conquistar. Antes de continuarmos com mais métodos, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse ensino está sendo útil para você, se você está realmente praticando comigo aqui, se inscreve no canal Refúgio de Oração agora mesmo. Isso ajuda demais a nossa comunidade a crescer e permite que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos práticos que ajudam a fortalecer a nossa caminhada com Deus. Ativa o sininho também, porque toda semana trazemos conteúdo novo pensando em ajudar você a viver uma fé mais profunda e mais prática. Vamos agora ao 5º método, que é a musicalização das Escrituras. Você já reparou como é fácil lembrar da letra de uma música que você ouviu há anos, mesmo sem nunca ter tentado decorá-la conscientemente? Isso acontece porque a melodia funciona como um gancho poderosíssimo para a nossa memória. Muitos hinos e cânticos cristãos são, na verdade, versículos bíblicos musicados, e é por isso que conseguimos lembrar deles com tanta facilidade, décadas depois de aprendê-los. Você pode usar esse princípio criando suas próprias melodias simples para os versículos que quer memorizar, ou procurando músicas já existentes que usam o texto bíblico diretamente. Não precisa ser um compositor talentoso. Uma melodia simples de 3 ou 4 notas já é suficiente para ativar essa memória musical. Experimente pegar um versículo curto, como Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Tente cantarolar essa frase numa melodia simples, repetindo várias vezes. Você vai perceber como ela gruda na mente com muito mais facilidade do que se você apenas a lesse em silêncio. O 6º método é a memorização através da escrita repetida. Existe algo poderoso que acontece quando escrevemos manualmente, ao invés de apenas digitar ou ler. A escrita manual ativa uma coordenação entre a mente e o corpo que fortalece significativamente a retenção da informação. Pegue um versículo que você já está trabalhando e escreva-o à mão por completo, 5 vezes seguidas num caderno. Não digite no computador, não digite no celular, escreva com caneta e papel. Na primeira vez você pode copiar olhando o texto, mas a partir da 3ª repetição, tente escrever de memória, olhando o texto original apenas para conferir e corrigir erros depois. Esse método é particularmente poderoso para pessoas que aprendem melhor através do movimento e da ação física, o que chamamos de aprendizes sinestésicos. Se os métodos anteriores não funcionaram muito bem para você, talvez a escrita manual seja a chave que você estava precisando. O 7º método, e esse é fundamental para a permanência a longo prazo, é a revisão espaçada. Aqui está um segredo que poucas pessoas conhecem sobre como a memória funciona. Decorar algo uma vez não significa que você vai lembrar para sempre. A nossa mente tem uma curva natural de esquecimento, e se não revisarmos aquilo que aprendemos em intervalos estratégicos, acabamos perdendo a informação com o tempo, mesmo que tenhamos decorado perfeitamente no primeiro dia. A técnica da revisão espaçada funciona assim. Depois de memorizar um versículo, revise-o no dia seguinte. Depois revise novamente 3 dias depois. Depois revise uma semana depois. Depois revise 2 semanas depois. Depois revise um mês depois.
Cada vez que você revisa a informação num intervalo maior, a memória se fortalece e se torna mais duradoura, quase permanente. Muitas pessoas cometem o erro de decorar um versículo, sentir que já sabem, e nunca mais revisar. Depois de alguns meses, aquele versículo que parecia tão fixo na memória simplesmente evapora. Não deixe isso acontecer com você. Eu sugiro que você crie um sistema simples. Pode ser um caderno dividido por datas ou até um aplicativo de lembretes no celular, marcando quando cada versículo memorizado precisa ser revisado. Vamos agora fazer um exercício prático, combinando vários desses métodos que aprendemos. Eu quero que você escolha junto comigo um versículo mais desafiador e vamos aplicar o processo completo. Vamos usar Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Primeiro passo, leia o versículo em voz alta, devagar, 5 vezes, prestando atenção em cada palavra. Segundo passo, feche os olhos e crie uma imagem mental. Imagine-se numa situação de medo, talvez enfrentando uma tempestade, e visualize a mão forte de Deus segurando a sua mão direita, te sustentando, te dando segurança no meio do caos ao seu redor. Terceiro passo, divida o versículo em 3 pequenos blocos. Bloco 1, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Bloco 2, eu te fortaleço e te ajudo. Bloco 3, e te sustento com a destra da minha justiça. Pratique cada bloco separadamente, 5 vezes, e depois junte todos, repetindo o versículo completo 3 vezes seguidas. Quarto passo, pegue papel e caneta e escreva o versículo completo de memória, sem olhar o texto original. Depois confira se acertou, corrigindo os erros. Quinto passo, programe uma revisão para amanhã, marcando num lembrete ou anotando no seu caderno de memorização. Viu como, combinando esses métodos, um versículo que parecia longo e complexo se torna gerenciável e memorizável? Agora eu quero falar sobre alguns princípios espirituais importantes que envolvem a memorização das Escrituras, porque isso não é apenas um exercício mental, é um exercício espiritual. Primeiro princípio, ore antes de memorizar. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, que abra o seu entendimento para compreender profundamente o versículo que você está memorizando e não apenas decorar palavras vazias. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele havia dito. Isso significa que temos uma ajuda sobrenatural nesse processo. Não estamos sozinhos, dependendo apenas da nossa capacidade mental limitada. Segundo princípio, escolha versículos relevantes para o momento que você está vivendo. Não adianta decorar aleatoriamente qualquer versículo, apenas pelo desafio intelectual. Escolha textos que falem diretamente às suas lutas atuais. Se você está enfrentando ansiedade, memorize versículos sobre paz e confiança em Deus. Se você está enfrentando tentação, memorize versículos sobre resistir ao pecado. Se você está passando por perda, memorize versículos sobre esperança e consolo. Quando o versículo tem relevância pessoal para a sua vida, ele se torna muito mais fácil de memorizar porque você tem uma motivação emocional forte conectada àquelas palavras. Terceiro princípio, entenda o contexto antes de memorizar. Não decore apenas um versículo isolado sem entender o capítulo ao redor dele, porque isso pode levar a interpretações erradas e superficiais das Escrituras. Antes de memorizar um versículo, leia o capítulo inteiro. Entenda quem escreveu, para quem foi escrito e qual era a situação histórica por trás daquelas palavras. Isso não só evita erros de interpretação, como também torna a memorização mais significativa, porque você entende o peso e o propósito daquelas palavras. Quarto princípio, aplique o que você memoriza. Tiago nos ensina que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. De que adianta você decorar centenas de versículos se eles não transformam a sua conduta, se eles não mudam a forma como você trata as pessoas, como você reage às dificuldades, como você vive o seu dia a dia? A memorização das Escrituras
deve sempre resultar em transformação prática de vida, e não apenas em conhecimento intelectual acumulado. Quero agora te dar uma sugestão de plano prático para você começar hoje mesmo. Escolha um versículo por semana para memorizar, usando os métodos que aprendemos aqui. Não tente memorizar muitos versículos ao mesmo tempo no início, porque isso pode ser desanimador e ineficaz. Comece devagar, com consistência. Uma boa sugestão é criar um pequeno caderno, dividido em seções. Uma seção para os versículos que você está memorizando atualmente, outra seção para os versículos já memorizados que precisam de revisão espaçada e uma terceira seção com versículos que você quer memorizar no futuro, à medida que for terminando os atuais. Escolha um horário fixo do dia para praticar. Pode ser de manhã ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, ou à noite antes de dormir. A consistência é mais importante do que a quantidade de tempo dedicado. 10 minutos todos os dias produzem resultados, muito melhores do que 1 hora inteira uma vez por semana. Aproveite também momentos ociosos do seu dia, como o tempo no trânsito, na fila do banco, ou enquanto faz exercícios físicos, para repetir mentalmente os versículos que você está trabalhando. Uma última dica prática, muito poderosa. Ensine o que você memoriza para outra pessoa. Compartilhe os versículos que você está decorando com seus filhos, com seu cônjuge, com um amigo da igreja. Quando ensinamos algo para outra pessoa, somos forçados a organizar melhor aquela informação em nossa própria mente, e isso fortalece profundamente a nossa própria memorização. Além disso, você estará abençoando outras pessoas com a palavra de Deus, multiplicando o impacto daquilo que você aprendeu. Refúgio de oração. Chegamos ao final deste ensino prático, mas eu quero que você entenda que isso não termina aqui no vídeo. Isso é apenas o começo de uma jornada. A memorização das Escrituras é uma disciplina que se desenvolve ao longo de toda a vida cristã, e quanto mais você pratica, mais fácil se torna, porque assim como qualquer músculo do corpo, a nossa memória também se fortalece com o exercício constante. Eu quero te desafiar agora mesmo, antes de fechar este vídeo, a escolher um versículo, usando qualquer um dos métodos que ensinamos hoje, e começar a memorizá-lo ainda nas próximas horas. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque amanhã sempre traz novas ocupações e desculpas. Comece agora, enquanto o ensino ainda está fresco na sua mente. E antes de encerrarmos mais uma vez, se esse conteúdo abençoou a sua vida, se você aprendeu algo prático que vai te ajudar a guardar mais profundamente a palavra de Deus no seu coração, se inscreva no canal Refúgio de Oração. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa fortalecer sua vida espiritual através da palavra. Deixe nos comentários qual método você mais gostou e qual versículo você escolheu para começar a memorizar hoje. Eu quero muito saber e quero orar especificamente por essa jornada que você está começando agora. Vamos encerrar em oração. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, capaz de transformar corações e mentes. Nós te pedimos que nos ajudes a desenvolver a disciplina de esconder a tua palavra em nosso coração para que, nos momentos de tentação, de dor, de dúvida, de decisão, a tua verdade brote naturalmente dentro de nós, nos guiando e nos protegendo. Envia o teu Espírito Santo para iluminar nosso entendimento, para fortalecer nossa memória e para transformar cada versículo memorizado em uma verdade vivida em nosso dia a dia. Abençoa cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Dá a ela perseverança para continuar essa disciplina e que a tua palavra seja, cada vez mais, uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje, praticando junto comigo esses métodos de memorização das Escrituras. Espero que este ensino tenha sido prático e realmente útil para a sua caminhada com Deus. Não esqueça, inscreva-se no canal Refúgio de Oração, ative o sininho
e continue nos acompanhando. Que a palavra de Deus habite ricamente em você e que Ele te abençoe grandemente nesta semana. Até o próximo encontro.